Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São João Paulo II, um dos papas mais amados no mundo católico, se não for o papa mais amado de toda a igreja. Pois bem, e por quê? Porque ele era tão amado? Porque ele era bonzinho? Porque ele era legal? Porque ele dizia coisas agradáveis? Por ocasião da sua morte, enquanto filas quilométricas eram feitas para que as pessoas passassem diante do seu corpo morto, um repórter de uma TV não católica, apenas um repórter de uma TV qualquer, perguntou a um jovem por que é que ele estava ali, por que é que ele gostava tanto de João Paulo II, já que ele era, uma vez que ele era um papa de posições tão firmes, de palavras às vezes até bem duras. E o jovem disse que ele o amava não porque o papa dizia o que ele queria ouvir, mas porque o papa dizia coisas que ele precisava ouvir. Aqui, meus irmãos, nós vemos que João Paulo II, ele não dourava a pílula, ele não diluía o Evangelho, ele apresentava a verdade, o Evangelho como tal. Ele não era, repito, bonzinho nem legal, ele era bom e era verdadeiro, e porque era bom e verdadeiro, ele queria converter o mundo a Cristo, converter o mundo ao Evangelho, e não converter o Evangelho ao mundo, tornar o Evangelho tão palatável que pudesse ser aceito por qualquer pessoa. Então aqui nós vemos, meus santos, o quanto São João Paulo II é um exemplo para todos nós. E aí sim, com as suas posições firmes contra o comunismo, suas posições claras, como na história de mais de 2000 anos, suas posições claras a respeito dos métodos contraceptivos, de dizer claramente que as famílias devem estar abertas à vida, o ensinamento comum da igreja, sua posição firme contra a teologia da libertação, seu ensinamento claro a respeito da homossexualidade, sua teologia, coisa que ele fez isso durante todo o seu ministério, propagando a teologia do corpo, isto é, ensinando qual é o ensinamento da igreja a respeito do sexo fora do casamento, da masturbação, da pornografia. Quer dizer, tudo isso que ele foi ensinando, e que não são, repito, não são ensinamentos de per si agradáveis ao mundo moderno, aos jovens, mas porque ele sabia que este é
a missão de todo ministro de Cristo. O ministro, meus santos, ele não está ali para agradar as pessoas, mas ele está ali para ganhar aquelas pessoas para Cristo. Ai de vós, diz Jesus, ai de vós, quando todos vos aplaudirem, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 26. São Paulo, que na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, diz: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Palavra forte. Se eu quisesse agradar, se eu quisesse receber o louvor dos homens, eu não seria servo de Cristo. A recompensa do servo de Cristo vem do Senhor. A minha recompensa vem do Senhor. Meus irmãos, isso aqui o exemplo de São João Paulo II deve nos inspirar a todos nós. Isto é, precisamos ter esta fidelidade ao ensinamento do Evangelho. Precisamos rezar para que os nossos ministros, para que nós, ministros, nós, padres, nós sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo, porque senão, querendo ganhar as pessoas para nós iremos perdê-las para Cristo. Querendo ganhar a simpatia das pessoas para nós as tornaremos antipáticas, isto é, distantes de Cristo. Nós precisamos sim rezar por aquele a quem nós iremos evangelizar, mas precisamos ter uma pregação clara. Isso é caridade. Precisamos ter uma pregação verdadeiramente evangélica, mesmo que nós digamos: nossa, mas o mundo não está preparado para isso. Meus santos, o mundo nunca esteve preparado para receber o Evangelho. Repito, o mundo nunca esteve preparado para ouvir a mensagem de nosso Senhor. Não é que o mundo agora está mais mundano do que nunca, e hoje nós precisamos diluir o Evangelho, senão o mundo não vai acolhê-lo. Não, já outrora, já São Pedro, quando Jesus falou a respeito da indissolubilidade do matrimônio, quando ele diz que o homem que deixa sua mulher e se une a outra, comete adultério, quando ele disse isso, São Pedro disse: Senhor, se essa é a situação do homem, é melhor não se casar. O próprio São Pedro se espantou quando Jesus ensinou esta verdade a respeito do matrimônio. Então nós também não devemos deixar que este receio da nossa parte nos leve o quê? A mentir, a falsificar, a mitigar, diluir a verdade evangélica, pensando que com isso nós iremos ganhar mais pessoas para Cristo, quando na verdade nós podemos ganhar algumas pessoas para a mentira, para a falsidade, não para a verdade, que é Cristo. Então São João Paulo II, este Papa tão amado pelos jovens, amado no mundo católico e tão amado pelos jovens, era tão amado, e digo, ele era amado pelos jovens, e não apesar da sua doutrina clara e verdadeira, mas ele era amado pelos jovens exatamente pela sua doutrina clara e verdadeira, porque as pessoas viam naquela clareza, às vezes naquela clareza cortante, a clareza de Cristo. Meus irmãos, claro, numa proporção infinitamente menor. Quantas vezes eu já ouvi na minha vida algumas pessoas dizendo assim: eu vou lá pedir um conselho ao padre, porque mesmo sabendo que ele vai dizer o que não vai me agradar,
eu vou à missa lá, aqui, mesmo sabendo que eu irei levar uma cacetada na homilia. Quer dizer, as pessoas sabem que elas vão encontrar uma verdade, elas vão ouvir uma verdade desafiadora, mas elas percebem naquela verdade desafiadora a expressão da vontade de nosso Senhor para as suas vidas. Então, falsificar, mitigar, diluir o Evangelho, pensando que isso é um instrumento de atração para Cristo, é um desserviço. Porque, primeiro, os próprios jovens que gostam de ser desafiados vão se afastar. E segundo, aqueles que foram pegos serão trazidos para a mentira e não para a verdade, que verdadeiramente liberta. Veja, Jesus, quando ele, no seu ministério, ele pregava com toda a clareza, ele não dourava a pílula, ele disse o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Percebe? É uma palavra forte, é uma palavra que nos desafia a uma mudança de vida, nos desafia a fazer a vontade de nosso Senhor, mesmo que isso nos custe. Está lá, Mateus capítulo 16, versículo 24, ou outra passagem, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33, quer dizer, Jesus fala isso, e fala isso para pessoas perseguidas. Quando os apóstolos repetiram isso, repetiram para as comunidades em perseguição, mas não vamos nos afastar de Cristo, teremos tribulações, mas coragem, assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Não, Mateus capítulo 6, versículo 24, não podeis servir a dois senhores, isto é, você não pode agradar o mundo, aqui, vamos aqui atualizar, agradar a mídia, com algumas afirmações, agradar o mundo moderno, com algumas posturas fracas e falsas, e querer ser servo de Cristo. Não podeis servir a dois senhores, porque você ou amará um e odiará outro, ou você agradará um e desagradará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Então, São João Paulo II, que é um exemplo claro, e que isso deve inspirar todos os pastores, isso deve inspirar todos os ministros, mas isso deve inspirar todos os fiéis. Isto é, eu quero agradar a Cristo, né? Repito aqui novamente a frase de São Paulo lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu quisesse o louvor dos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, quando nós, repito, olhamos para São João Paulo II, com as suas posições claras, firmes, muito firmes muitas vezes, nós dizemos, o caminho é por aí, porque eis um discípulo verdadeiro do meu Senhor. Mas quando alguém, um cristão, com palavras dúbias, com afirmações dúbias, nós ouvimos e dizemos, não, isso não vem do meu Senhor, porque o meu Senhor sempre foi muito claro nas suas afirmações, e os seus servos devem ser servos da verdade. Podemos pegar outro, Mateus 18, versículo 3, se não vos converterdes, Mateus capítulo 18, versículo 3, se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. Isto é, não tem essa afirmação, não, no fundo, todo mundo vai ser salvo. Não, meu santinho, não, minha santinha, se nós não nos convertermos, nós iremos para o inferno.
Isso nos disse nosso Senhor com muita clareza. Você quer uma afirmação mais clara e mais antipática? Seria muito mais simpático. Não, que é isso, não precisa de tanto radicalismo. Não é isso que Jesus diz. E se não é isso que Jesus diz, não deve ser isso que os servos de Jesus devem dizer. Não deve ser isso que os discípulos, os ministros de nosso Senhor devem dizer. Ah, mas se eu disser isso, vão me chamar de radical. Chamaram Jesus de coisa pior. Disseram que ele tinha um demônio. Então, se nos chamarem de radicais, de loucos, de fechados, antiquados, fizeram isso com um galho verde, o que não farão ao seco? Se quisermos o louvor dos homens, não seremos servos de Cristo. Eis aqui um servo fiel e prudente, a quem o Senhor colocou à frente da sua casa. É um versículo que a gente sempre ouve na missa votiva de São José, mas que nós podemos aplicar com toda a propriedade a São João Paulo II. Eis aqui um servo fiel e prudente, a quem o Senhor colocou à frente da sua casa. Então, meus santos, precisamos rezar isso por nós, você como pai, como mãe, você como leigo, que você, solteiro mesmo, que você percebe que de alguma maneira Deus já concede a você uma paternidade espiritual, você como catequista, que você vai ter aqueles jovens, e os jovens vêm com algum questionamento, alguma dificuldade, e você com a clareza evangélica, com a verdade, sem nuvens, sem sombras, você diz a verdade tal qual sempre foi crida e ensinada pela igreja. Mas rezar, pedir isso também para nós, ministros, que temos aqui o ministério da palavra, que saibamos pregar, que saibamos ensinar com clareza e verdade. Podemos pegar aqui tantas outras passagens de nosso Senhor, sei lá, Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são aqueles que por ele entram. Quer dizer, precisamos, meus irmãos, voltar ao Evangelho. Precisamos, meus santos, ser católicos de verdade. Precisamos ter esta coragem, esse destemor, essa parresia, essa coragem evangélica, para ensinar com toda a sabedoria, com toda a humildade, mas com toda a ousadia, a única e mesma verdade evangélica de sempre, que São João Paulo II, com tanta maestria, pregou na sua vida. Rezemos, meus santos, rezemos neste dia, neste 22 de outubro, rezemos pelos pais de família, para que saibam, com toda a sabedoria e coragem, ensinar aos seus filhos a verdade evangélica, sem medo de às vezes desagradar os seus filhos. Peçamos pelos catequistas das nossas paróquias, pelos pregadores dos nossos grupos de igreja, para que eles tenham a coragem de pregar o Evangelho de Cristo, o único Evangelho de Cristo, não um Evangelho facilitado e diluído. Rezemos pelos padres, pelos ministros, por todos aqueles que têm o ofício de pregação, para que tenhamos a coragem, a retidão, a honestidade de pregar a verdade de Cristo, mesmo sabendo que às vezes não agradará a uns, mas sem dúvida nenhuma atrairá a muitos, porque a verdade é Cristo, e Cristo, meus irmãos, atrai muitos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.